Vai usar o caminhão da prefeitura que está parado, que não quer atender a nossa comunidade. Vão na pedreira para a pedra para jogar aqui. Entendeu? A falta de responsabilidade com a população. A confusão entre moradores e representantes da prefeitura foi para tentar diminuir o rompimento parcial da BR-356. A medida fez diminuir o volume de água. Os moradores também impediram a passagem de veículos pesados na rodovia federal. Existe uma preocupação da Defesa Civil sobre a estrutura não suportar a força da água, já que em 2012 a estrada rompeu no mesmo lugar e a localidade de Três Vendas ficou alagada. A gente está em cima de um dique estrada, que é a BR-356, e ela está protegendo a localidade. No mesmo local a gente tentou fechar esse dique e ele está passando parcialmente agora. Então a gente está refazendo, né, o material, colocando material para diminuir esse fluxo, mas o risco é grande de rompimento dessa estrada aqui e inundar mais rápido a localidade. A preocupação também da dona Maura, nascida e criada aqui, já passou por 5 grandes enchentes. A costureira não pretende mais continuar no local. Sofrimento. Desde sábado eu estou dormindo, sem dormir, praticamente dia e noite. Mas, em nome de Jesus, a gente vai passar mais essa e vamos sair daqui. Não tem como continuar, não. Não foi só ela que resolveu subir os móveis. Mais de 30 famílias já foram retiradas. Em alguns pontos, embaixo da BR-356, é possível identificar infiltrações. Militares da Marinha e do Corpo de Bombeiros reforçam os trabalhos. Na última terça-feira, rompeu um dos diques que provocou o alagamento de toda esta área de pasto, equivalente a 50 campos de futebol. E a gente já prevendo que esse dique ia romper, a gente começou a fazer uma obra de contenção dessa água que veio para essa localidade. E o fluxo de água foi tão grande, a pressão da água foi tão grande, o primeiro dique secundário rompeu às 5 horas da tarde e à meia-noite rompeu parcialmente o segundo dique. Então hoje nós estamos fazendo uma obra de reparo desse segundo dique para diminuir o fluxo de água que está passando e à noite provavelmente vai atingir a comunidade, né, à noite ou no decorrer do dia, depende do fluxo, né, de água que está passando. E a gente está fazendo uma ação de retirada de famílias, né, continua fazendo a ação, desde o primeiro dia que a gente chegou, a gente tem feito essa ação de retirar as famílias daqui e colocar no abrigo. A todo momento chegam doações para os moradores de Três Vendas. Agora, por exemplo, acabou de pousar um helicóptero da Polícia Civil trazendo água potável. Até porque os moradores aqui da localidade estão sem água encanada desde sexta-feira. Logo se formou uma grande fila para conseguir pegar água. Mas a gente não está saindo na torneira não, nós estamos sem água desde sexta-feira. Eles trazem o caminhão, só que não dá conta. As outras pessoas estão sem água também. Aí vai acabar a água rapidinho, a gente fica sem água. Em Cardoso Moreira, parte da BR-356 cedeu. Um caminhão chegou a ficar preso no buraco. Uma casa também desabou no município. De acordo com a Defesa Civil, o imóvel ficava no bairro Cachoeira e já estava em situação de risco por conta da enchente do rio Muriaé, que também atingiu a cidade. A família estava fazendo a retirada dos pertences quando a Defesa Civil pediu para que eles saíssem imediatamente. Logo em seguida, a casa desabou. Mais 6 residências próximas foram interditadas e estão sendo desocupadas. 5.704 pessoas estão desalojadas e outras 279 desabrigadas em Cardoso Moreira. Eu vou fazer uma pergunta. É a primeira vez que isso acontece em Três Vendas? É a primeira vez que a população passa um transtorno como esse aí? Será que é a primeira vez que a gente precisa ver essa confusão, essa insatisfação, tanta reclamação? Será que é a primeira vez? Acredito que não. Tenho pouco tempo aqui em Campos dos Goytacazes, tenho 3 anos e ontem conversando com o mesmo major que estava falando aí na reportagem de Dorlane Delesposte, ele me disse que isso já aconteceu outras vezes, não só o major, mas como outras pessoas. E aí eu fui fuçar para entender quem é de fato que tem que ter essa responsabilidade maior,
porque não vai ser fulano, não vai ser ciclano que vai conter o fenômeno da natureza. As cheias estão aí, os moradores estão convivendo do jeito que eles podem. Não existe a fiscalização? Ok, e aí? Isso a gente vai controlar agora? Não, porque os efeitos estão aí. As pessoas estão preocupadas se vão voltar para suas casas, se vão continuar do jeito que estão, com essa infiltração aí, que não é a primeira vez. E aí, buscando mais detalhes e mais informações, diante do que eu ouvi ontem na rua, em Três Vendas, passando pelo dique estourado, eu ouvi que o INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, pode falar sobre isso, não é isso? É um órgão responsável, inclusive tem secretarias que estão aí à disposição em todo o nosso estado e aqui no Rio de Janeiro temos também, mas a base, a sede é no Rio de Janeiro. Hoje, liguei, euzinha aqui, repórter, jornalista, apresentadora, liguei para o INEA para pegar alguns detalhes, algumas informações, mas o telefone tocou e ninguém atende. E isso aí, como foi dito ontem também pelo Major Leandro, que está preocupado com a situação, a gente percebe até o nervosismo dele, porque é normal. Se tivesse uma comporta para que pudesse alternar, para que pudesse evitar esse transtorno, para estar aí, alternando quando acontecer isso, mas isso já pensou, já foi planejado lá atrás. Só que essa estrutura não foi compatível, não foi eficiente e aí parou no meio do caminho. Aí eu volto para cá, meu amigo Beto, vem para cá comigo, porque o Lúcio Castro vai entrar para atualizar. Estamos em 2020. Até quando a gente vai ficar? Ah, porque foi lá assim. Ah, porque tinha que fazer assado. Até quando a gente vai ficar desse jeito? Será que a gente não poderia ter aqui? Eu estava pensando hoje, será que a gente não podia ter um representante do INEA aqui em Campos? Não fica aqui, mas será que a gente não podia ter, pelo menos nesse tempo que a gente está vivendo aí, desde a semana passada, não poderia ter alguém aqui para estar de olho, para estar anotando, para estar fiscalizando? Cadê o Lúcio Castro? Lúcio Castro, você pode trazer informações atualizadas para a gente? Boa noite para você, porque nós que vamos para a rua, que vamos para campo, estamos aí no dia a dia, vivendo essa situação dos moradores que há anos vive nisso. Mas será que a gente não poderia ter também dos órgãos que são os responsáveis estarem aqui também na região? Fica aí a reflexão, fica aí essa pergunta. Quero saber agora de você, Lúcio Castro, o que é que você pode atualizar para todos os telespectadores? Boa noite. Ana Paula, você tem razão. Boa noite para todos ligados com a gente aqui no RJ Record. Estou falando ao vivo de Campos, Ana Paula. A situação hoje é um pouco melhor. Por quê? Não teve chuvas, não há previsão de chuvas para as próximas horas, o que naturalmente deixa a população ribeirinha mais tranquila. Mas nem por isso as famílias aí podem deixar de ter total atenção aos níveis do Rio Paraíba do Sul. A Defesa Civil de Campos está fazendo medições constantes e a mais recente foi divulgada agora há pouco. Conforme os técnicos, eles percorreram aí diversos pontos do Rio Paraíba do Sul, o nível atual está em 7,45 metros, Ana Paula. Conforme a Prefeitura Municipal, na localidade de Três Vendas, que a gente viu agora há pouco aí, além das 30 famílias que foram retiradas de casas, mais de 200 foram cadastradas, mas não quiseram deixar os imóveis. Todas são monitoradas. A equipe da Defesa Civil continua na força-tarefa em Três Vendas para impedir a passagem de água sobre a BR-356. Depois do rompimento de um dos diques, a atenção por lá é total. A área que foi alagada, Ana Paula, os técnicos, eles aí estão calculando em torno de 50 campos de futebol. Em casos de emergência, os telefones da Defesa Civil são 199 ou aqui em Campos também há um número 98175-2512. Agora falando um pouquinho de Itaperuna, Ana Paula, que também foi muito castigada aí pelas chuvas, durante o fim de semana. Conforme a Defesa Civil, as principais cidades atingidas pela cheia, como Itaperuna, o nível dos rios está diminuindo e aos poucos as famílias voltam para casa. Nós recebemos também a informação de que o nível do rio Muriaé já está abaixo da cota de transbordo. Conforme a Defesa Civil, as ruas são limpas e também está acontecendo um trabalho em conjunto com as autoridades da cidade para tapar os buracos ali, permitir uma melhor circulação dos veículos, especialmente os veículos destinados aos casos de emergência. Ana Paula.